A paz do Senhor para todos os irmãos. Que bom podemos estar juntos novamente mais um dia para podermos aprender da palavra do Senhor. Amém? Desde já peço aos irmãos que já fiquem prontos, preparados para estar anotando aí as palavras-chave, né? E depois entre lá no meu site marcelomena.com e /teologia, você vai encontrar lá o link para poder fazer a chamada e marcar as palavrinhas-chave de que você assistiu à aula, tá bom? Nós estudamos aí na última aula e fomos até o capítulo 14, né? Que fala justamente aí do arrebatamento, né? O segundo arrebatamento que vai acontecer no meio da grande tribulação, tá? Eu até marquei aqui no nosso quadro, né? Nós temos aqui o primeiro arrebatamento que irá acontecer, e essa é uma data que não está prevista, não é? Jesus prometeu que virá arrebatar a sua igreja, e a gente sabe pelo que nós já estamos aí estudando, passará período mais ou menos de 3 anos e meio, né? No período do início da grande tribulação, em que a igreja que ficou, a igreja de Laodiceia, juntamente com a outra testemunha que é dos judeus, os 144 mil, passará por esse período de 3 anos e meio. E eles vão ser mortos, e chegará nesse ponto em que, quando eles estiverem mortos, Jesus então vai arrebatá-los novamente, tendo aí o segundo arrebatamento. É o que a gente encontra aí na ceifa e a vindima aí, no capítulo 14, a partir do verso 14 em diante, que é justamente Deus levando a igreja de Laodiceia e levando também os 144 mil. A partir de agora, nós vamos ver alguns pontos em que João vai ter a visão, tanto lá do céu como aqui da terra. E agora ele vai se referir justamente a esses outros 3 anos e meio, que vão ocorrer as 7 últimas pragas. Essas pragas serão justamente para acabar, ou seja, mais para ter o juízo de Deus sobre o reinado do anticristo, né? E das suas bestas, sobre esse final de tribulação, em que Deus agora vai fazer juízo por conta daqueles que morreram, que foram a igreja de Laodiceia e também os 144 mil. Então Deus agora irá fazer justiça. E essa justiça então vai começar a acontecer agora a partir do capítulo de número 15, tá? 15, 16 e para frente a gente vai lendo e estudando aí conforme a gente for entendendo os capítulos aí, tá? Então vamos lá para o capítulo de número 15, que diz aí, capítulo 15 de Apocalipse. E vi outro grande e admirável sinal no céu, 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. Essas últimas pragas vão ocorrer nesse período aqui, ó, após o segundo arrebatamento. Já vamos ver como isso vai ocorrer, ó. E vi como um mar de vidro misturado com fogo. Lembra que quando nós vimos lá no primeiro capítulo 4, quando João ele é levado aos céus, ele vê um mar de vidro, né? Esse puro como cristal. Esta é a primeira igreja que foi arrebatada, né? Isso está lá no capítulo 4. Vamos voltar lá para ficar mais fácil. Capítulo 4 e o verso de número 6, né? Logo que ele sobe no primeiro arrebatamento, né? A visão que ele tem do primeiro arrebatamento, ele diz assim, ó, no capítulo 4 de Apocalipse, verso 6: E havia diante do trono como um mar de vidro semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono 4 animais cheios de olhos por diante e por detrás. E aí nós comentamos que os filhos de Deus são considerados tantos como a areia da praia. E a areia da praia, quando você passa pelo fogo, você forma o vidro. E aí ele coloca que esse mar de vidro, então, para nós, a gente entende que é a igreja, não é? A primeira igreja que foi arrebatada. Passou pelo fogo, passou pela prova, ela se torna pura como cristal. Agora nós vamos ver lembra que nós falamos a respeito do segundo arrebatamento, que aqueles que vieram da grande tribulação subiram, né, foram arrebatados, e eles agora são considerados
vidro misturado com fogo, porque realmente passaram numa transformação no meio da grande tribulação. Vamos ler? Diz assim, ó. E vi como mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem, e do seu sinal e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro, e tinham as harpas de Deus. E cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor, Deus Todo-Poderoso. Justo e verdadeiro são os teus caminhos, ó Rei dos santos. Olha que lindo. Então essa igreja, né, que ficou na grande tribulação, ela morre, ela é arrebatada, então agora ela é comparada ao vidro também, só que misturado com fogo. Por quê? Porque eles vieram da grande tribulação. E aí ele já justamente fala que cantavam o cântico do Cordeiro, não é? E o cântico de Moisés. O cântico de Moisés a gente encontra lá em Êxodo, capítulo 15, vamos ler. Êxodo, no capítulo de número 15, e o verso de número 1, né? A partir do verso de número 1, ele começa aí. Então, cantou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor e falaram, dizendo: Cantarei ao Senhor, porque sumamente se exaltou e lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico, e ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto lhe farei uma habitação. Ele é o Deus de meu pai, e por isso o exaltarei. O Senhor é varão de guerra, o Senhor é o seu nome. E lançou no mar os carros de Faraó, e o seu exército, e os seus escolhidos, os príncipes, afogaram-se no mar Vermelho. E aí você tem todo o cântico aí até o verso de número 19, tá? Então, nós temos aí a igreja que veio da grande tribulação, né, a igreja de Laodiceia, e juntamente, que já está cantando o cântico de Moisés, e aqueles que cantavam o cântico do Cordeiro. Esse cântico do Cordeiro é justamente os 144 mil que a gente viu lá no capítulo 14 e no capítulo 7 também, que são aqueles que foram escolhidos das tribos de Israel, que estão diante do Cordeiro, aonde o Cordeiro vai, eles estão cantando atrás, que foram escolhidos e comprados na terra para o Cordeiro, né? Isso a gente viu lá no capítulo 14 e no capítulo 7 de Apocalipse. Então agora, essa igreja foi arrebatada. Juntou-se com a igreja, que até ele diz assim, ó, estavam junto ao mar de vidro. Então nós tínhamos já o primeiro mar de vidro, não é? Agora chegou o segundo mar de vidro misturado com fogo e se junta a esse mar de vidro. Agora sim, esta igreja está completa. Por quê? Porque agora juntou-se toda ela, não é? São o que a gente chama aí, as 7 igrejas se juntaram, a igreja perfeita. Agora sim, nós temos a igreja perfeita. A que passou pelo primeiro arrebatamento e a segunda que passou pelo segundo arrebatamento. Então agora a igreja está unida. Agora a gente pode dizer que essa é a igreja perfeita, tá? Que aqui na Terra a gente não encontra nenhuma igreja perfeita. Todas as igrejas têm defeito, todas as igrejas têm as suas falhas. Como a gente viu lá no início do Apocalipse. Tá vendo como a gente está chegando no final? A gente começa a entender todos os outros capítulos. Por quê? Porque agora a igreja se torna uma só. Agora a noiva está pronta, a noiva está preparada. Preparada para quê? Para o casamento. Então vai ocorrer as bodas do Cordeiro. Eu até marquei aqui, ó. Após os 3 anos e meio, tem o segundo arrebatamento, que a gente viu aí. E vai acontecer no céu o quê? As bodas do Cordeiro no céu. Então as bodas do Cordeiro vão acontecer no céu. Ou seja, a igreja agora, junta, preparada, vai poder casar e se tornar esposa do Cordeiro. Agora sim, a batalha está vencida. Agora vai ocorrer situações na Terra, que é o final do período do anticristo, tá? Mas vamos lá, vamos ver o que vai acontecer agora no céu. Verso de número
4, do capítulo 15. Quem te não temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome? Porque só tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Então, o que ele está dizendo? Que as nações virão e prostrarão-se diante do Senhor, diante do Cordeiro. Quem são eles? Quando no final aqui, não é? A gente encontra lá a volta de Cristo, após a grande tribulação, Jesus vai voltar, e aí sim, o reino de Cristo vai ser milenar, vai ser durante 1000 anos, e aí está já profetizando que todas as nações virão até ele para adorar. Tá? Verso de número 5. E depois disto, olhei, eis que o templo do tabernáculo do testemunho se abriu no céu. Quer dizer, a igreja está pronta, né? A igreja já recebeu o seu galardão, a igreja já passou a tribulação, já se juntou com a outra turma, agora estão diante do templo do Senhor, templo este que está no céu, e nós iremos entrar nesse templo, não é? Para que possa acontecer as bodas do Cordeiro. Olha só que interessante, diz aí, verso de número 6. E os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do templo, vestidos de linho puro e resplandecente, cingidos com cintos de ouro pelo peito. 7 anjos. As últimas pragas, ou seja, a finalização de tudo, a perfeição de Deus, a perfeição da sua justiça. E um dos 4 animais, esses 4 animais, aqueles 4 que eu falei para vocês que eles cuidam do planeta Terra, pode ver que são eles que libertam os cavaleiros lá, né, os 4 cavaleiros, para que façam situações no planeta. E agora um desses 4 animais é que vai soltar, vai libertar vai dar a esses 4 anjos aí as taças para que possam julgar a terra. Diz aí, ó, verso de número 7. E um dos 4 animais deu aos 7 anjos 7 salvas de ouro, né, cheias da ira de Deus, que vive para todo o sempre. Lembra quando nós vimos que quando a igreja, os primeiros da igreja de Laodiceia que começaram a morrer, não é, foi levado diante do Senhor uma salva cheia das orações dos santos, né? E subia diante do trono do Senhor, para que, clamando, falassem, dizendo: Senhor, até quando vamos ficar desta forma? Que o Senhor faça a sua justiça. Agora a justiça será feita, não é? Quando a igreja estiver completa, a justiça na terra vai acontecer. Então diz aí. E um dos 4 animais deu aos 7 anjos 7 salvas de ouro, cheias da ira de Deus, que vive para todo o sempre. Olha só o verso de número 8. E o templo encheu-se com a fumaça da glória de Deus e do seu poder. Então, o templo que está no céu encheu-se da glória de Deus, e ninguém podia entrar no templo, até que se consumasse a 7 pragas dos 7 anjos. Então, a igreja fica na expectativa, não vai poder entrar no templo enquanto não ocorrer a justiça de Deus na terra. Então vai estar todo mundo ali, todo mundo contente e feliz, vestido já, né, de vestes brancas, cantando já os cânticos novos diante do Senhor, para poder entrar dentro do templo. As bodas do Cordeiro, elas vão ser consumadas, não é? E ali dentro nós vamos receber as bênçãos do Senhor. Mas antes, precisa o quê? Acontecer a justiça de Deus nesse último período, que são os 3 últimos anos e meio da grande tribulação. Capítulo de número 16, diz assim: E ouvi, vinda do templo, uma grande voz que dizia aos 7 anjos: Ide, derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Então, essas salvas são essas taças que vão ser derramadas sobre a terra nesses 3 últimos anos e meio finais da grande tribulação. E foi o primeiro, e derramou a sua taça sobre a terra, e fez-se uma chaga má e maligna, e nos homens que tinham o sinal da besta, que adoravam a sua imagem. Então a primeira taça, né, a primeira salva que vai ser derramada sobre a terra, o que acontece? Ela é derramada, e as pessoas que receberam o sinal da besta, lembra lá do 666, né, que na realidade simboliza a trindade satânica, não é?
receberam o sinal na mão, receberam o sinal na testa para poder comprar e vender, que era a situação lá, o monopólio do comércio, né? Justamente porque o anticristo ele monopolizou tudo. Então, agora, quem recebeu esta marca vai receber uma chaga. Alguns teólogos acreditam que talvez esse sinal que venha causar nos seres humanos na mão ou na testa, talvez venha causar uma infecção. Essa infecção se torne uma chaga, uma doença, um câncer, quem sabe. Nós não sabemos, sabemos só que realmente uma chaga vai acontecer para aqueles que receberam o sinal. Então, como isso vai acontecer? Possivelmente, o que dá-se a entender que justamente vai ter uma infecção, e essa infecção vai ser generalizada e vai causar chagas aí na onde ficou o sinal da besta. Né? E aqueles também que adoravam a sua imagem. Lembra que ele fez a imagem, até a imagem falava, que era feita através justamente dos demônios. Né? E o segundo anjo derramou, aí verso de número 3, e o segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue como de um morto, e morreu no mar toda alma vivente. Então o que vai ocorrer? Alguma situação no mar, alguns teólogos também pensam da seguinte forma, que justamente a poluição ou algum produto tóxico ou alguma coisa vai ocorrer no meio do mar, né? E a gente sabe que é uma das pragas do Senhor, vai acabar com a vida marítima, né? Vai se tornar como se fosse sangue, né? Como se perdesse o oxigênio, perdesse tudo, e todas as morreu no mar toda alma vivente. Acabou peixe, acabou baleia, acabou qualquer tipo de vida que vinha do mar. Se um dia, né, como vocês viram, eu vi uma reportagem que diz que possivelmente numa situação de fome, né, no mundo, o mar seria uma solução, né? A pesca, alimentos ali de vários gêneros dentro da área marítima, você tem muitos animais e alguns que acreditam que possa ser o alimento do futuro. Então, se a gente imaginar que no futuro as pessoas vão estar comendo peixe, comendo, fala-se, frutos do mar para poder sobreviver, porque talvez a situação já comece a ficar difícil, isso vai acabar. Deus vai lançar justamente no mar uma situação em que toda a vida marítima vai acabar. Vocês imaginem o cheiro, imagine a podridão que vai ficar este mar. Né? Então é realmente trágico, é realmente perdido a situação. Porque Deus vai fazer justiça contra aqueles que lutaram contra a igreja que ficou, a igreja de Laodiceia. Não só ela, a gente vai ver também que Deus está fechando o cerco total, geral, né? Fazendo justiça em nome de todos que morreram, porque pregaram, porque ensinaram, tudo. Deus está fazendo justiça agora. Verso de número 4. E o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios, nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Então agora vocês imaginem, o mar perdeu a vida e agora os rios também acabam perdendo a vida e tornam-se sangue, ou seja, não é possível mais utilizar a água ou beber desta água. Como vai ficar nesses 3 anos e meio? Por isso eu sempre falo, se caso você perdeu o primeiro arrebatamento, faça de tudo para participar do segundo, porque após o segundo arrebatamento, a situação no mundo vai ficar sem condições de vida, sem condições de realmente existir alguma coisa sobre o planeta. Não é? Verso de número 5. E eu vi o anjo das águas que dizia: Justo és tu, ó Senhor, que és e que eras, e santo és, porque julgaste estas coisas. Então, quer dizer, já está tendo o julgamento de Deus. Visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhes deste a beber, porque disto são merecedores. Porque derramaram o sangue dos profetas, não é? Da grande tribulação, e Deus agora faz com que eles vão ter que beber o quê? A água que realmente está contaminada. E ouvi outro do altar
que dizia: na verdade, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol. Então agora o quarto anjo vai derramar a taça dele sobre o sol. O que vai acontecer? E foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. E os homens foram abrasados com grandes calores e blasfemaram do nome de Deus, que tem o poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para darem glória. O que vai acontecer? Esse quarto anjo vai derramar a taça sobre o sol, possivelmente, como a gente já tem visto, já tem acompanhado, se vocês têm acompanhado algumas reportagens, o sol ele tem emitido várias ondas, né, de calor, várias chamas que saem do sol, esses ventos solares que atravessam vamos dizer assim, o próprio o universo, o espaço, eles atravessam e chegam até o nosso mundo, né? A gente sabe que hoje você ficar no sol você pode ter câncer, né? Câncer de pele, justamente porque a radiação solar é muito forte, e dependendo se não tiver nuvens, ela desce muito forte e realmente fica complicado. O que vai acontecer? A gente sabe que, por exemplo, ventos solares que podem ocorrer perca, né, de transmissão de rádio, transmissão de internet, pode ocorrer queimas ou até desligamento de energia elétrica no nosso planeta, porque essa radiação ela pode ser muito forte e causar danos no planeta. Agora você imagine uma radiação solar tão potente que chega a abraçar os homens com fogo, né? Quer dizer, possivelmente uma radiação muito forte do Sol vai atingir o planeta e os homens vão acabar sendo queimados com grandes calores. A gente já tem percebido que está tendo um aquecimento global, não é? É pouco, mas vai chegar um momento em que vai realmente causar um estrago no planeta, muita gente vai morrer, e mesmo assim as pessoas não vão dar glória a Deus. Por quê? Porque eles acreditam no anticristo, eles acreditam que o Messias é o Cristo, não é? E eles acreditam que que o Messias está ali com eles, que o anticristo ele está disfarçado, né? E eles acham que ele vai ser o responsável para resolver a situação. Então, a expectativa deles é naquilo que eles estão vendo. E eles não preferem acreditar no anticristo do que acreditar em Deus e glorificar o nome de Deus, né? Verso de número 10. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e os homens mordiam a língua de dor. Por quê? Vocês imaginem que a situação no planeta já está difícil, e agora o reino do anticristo ele vai começar a reinar com mais severidade, com mais violência, ao ponto deles, os homens morderem a língua de dor, porque realmente vão passar por situações difíceis nesses 3 últimos e meio da grande tribulação, porque também o anticristo sabe que não tem mais volta, ele não tem mais chance nenhuma. Verso de número 11. E por causa das suas dores, e por causa das suas chagas, que já começou com a primeira praga, lembra? Que começou a dar problema em quem tinha o sinal da besta, né? Blasfemaram do Deus do céu e não se arrependeram das suas obras. Eles não querem, eles não aceitam. A mente realmente está voltada para o erro, voltada para o pecado, e eles não aceitam dar glórias a Deus. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. O que está acontecendo? O grande rio Eufrates, que fica ali próximo ao Iraque, alguns acreditam que justamente essa seca do rio Eufrates é que vai dar a forma quando o anticristo se fechar contra o povo de Israel, porque lembra que eu falei que quando a igreja for arrebatada no segundo arrebatamento, acabou o período dos gentios. Gentios já era. Quem tiver que ser salvo será. Não é? Agora, depois do segundo arrebatamento, gentios já não tem mais salvação. A salvação agora se volta para quem? Para os judeus. Então agora a pessoa vai ter que ser judeu para receber essa salvação.
e o cerco vai se fechar para os judeus. E o rio Eufrates seca justamente para dar liberdade para que eles fujam quando houver o fechamento de Israel. Quando o anticristo quiser fechar para destruir Israel. Porque como ele sabe que não tem mais tempo, e só tem mais 3 anos e meio, e o único povo que resta agora, que Deus vai salvar, é o povo de Israel. O que ele vai fazer? Ele vai se voltar contra o povo de Israel. Então, esse rio Eufrates vai se secar para que os reis passem para se livrar do anticristo que virá guerrear contra eles, tá? Verso de número 13. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, que é a trindade satânica, né, vi saírem 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios. Quer dizer, o anticristo, ele tem sobre ele o domínio dos demônios. Ele consegue dominar os demônios estão com ele e estão fazendo as atrocidades que continuam a ser feitas. Porque são espíritos de demônios e fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo para os congregar para a batalha, naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. O que eu falei, ele sabe que está chegando o momento final, ele vai juntar os reis, né, de todos os lugares. Lembra que nós falamos até dos 10 reinos que ele vai ter sobre o domínio dele? E agora os demônios vão tomar posse, né, desses reis para apoiarem o anticristo para fazer guerra contra Israel. Qual é a ideia do próprio anticristo? Destruir Israel. Se ele destruir Israel, o plano de Deus vai estar frustrado, não é? A ideia de Satanás sempre foi frustrar os planos de Deus, desde o começo. Desde aquela primeira vez que, quando ele esteve na terra, e que Deus o lançou, né? A partir do momento que lançou ele para a terra, ele tem tentado frustrar os planos de Deus. E é o que ele vai tentar fazer. Ele vai fazer com que esses reis poderosos se juntem para batalhar contra Israel. Aí verso de número 15, olha só. Eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes para que não ande nu, e não se vejam as suas vergonhas. Por que ele fala esse verso? Lembra onde foi falado esse verso? Lá no capítulo 3, vamos ler? Capítulo 3 de Apocalipse, e o verso de número 18. Diz assim, ó. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vista, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os olhos com colírio, para que vejas. Esta é uma mensagem justamente para a igreja de Laodiceia. Por que ele está falando sobre isso? Justamente para que o povo de Laodiceia, que é o povo gentil, o último povo gentil, já participe, né, do segundo arrebatamento. Porque depois, olha só, verso de número 16. E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. Quer dizer, é o final. Então, a igreja tem que estar alerta. A igreja que ficou, a igreja de Laodiceia, tem que estar alerta e participar do segundo arrebatamento. Porque após isso, já era. Por isso que ele diz, eis que cedo venho, como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia. Então, se perdeu o primeiro arrebatamento, fique vigiando para poder participar do segundo. Não é? Para que não ande nu e não se veja as suas vergonhas, porque realmente a igreja de Laodiceia, ela perde o primeiro arrebatamento, ela perde a primeira viagem, porque ficou presa às coisas materiais. E o aviso está dado para que não fique presa às coisas materiais, para que possa subir no segundo arrebatamento. Não é? E para isso, terá que morrer, como a gente já viu. E agora se congrega todo mundo ali no vale do Armagedon, tá? Lá no livro de Sofonias, vamos ler? Lá no livro de Sofonias, no Antigo Testamento, no capítulo de número 3 e verso 8, ele diz assim, ó: Portanto, esperai-me a mim, diz o Senhor, no dia em que eu me levantar para o despojo, porque o meu juízo é ajuntar as nações e congregar os reinos, para sobre eles derramar a minha indignação e todo o ardor da minha ira, porque toda esta terra será consumida pelo fogo
do meu zelo. Então, quer dizer, já tem uma promessa. Qual é a ideia? Deus vai juntar todas essas nações, que eles vão ir lutar contra Israel, que é o Vale do Armagedon, né? Próxima região de Israel, e vai se voltar contra estas nações. Então a gente percebe que a gente está chegando próximo já, ó, ao fim da grande tribulação, bem aqui. Nós já estamos chegando no final da grande tribulação, quando ele vai reinar, né, quer dizer, quando ele vai fechar o cerco para Israel, juntar todos os reinos, e Deus agora vai massacrar todos esses reinos de uma só vez, porque haverá a volta de Cristo, que vai reinar sobre a terra, tá? Outra passagem que está lá em Zacarias, capítulo 14. Vamos ler? Zacarias, capítulo 14. E o verso de número 2. Vamos ler. Diz assim, ó: Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. E a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, e a metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o resto do povo não será expulso da cidade. E o Senhor sairá e pelejará contra estas nações, como pelejou no dia da batalha. E naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de fronte de Jerusalém, para o oriente, e o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. E fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azel. E fugireis, assim como fugisse do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos contigo, ó Senhor. O que Zacarias viu e é o que João está vendo? Quando o cerco ficar fechado contra Jerusalém, que não tiver o que fazer, Jesus virá do céu, ele vai pisar no Monte das Oliveiras, vai causar um terremoto, abrir o monte, o povo que está preso em Jerusalém vai conseguir passar, e agora sim, Jesus com os seus santos. Os santos são quem? Somos nós, não é? A primeira e a segunda igreja que participaram do arrebatamento, juntas agora, vamos guerrear contra o anticristo. E aí vocês viram que ele vai fazer guerra e vamos destruir o reino do anticristo, que ficou aí até o último período da grande tribulação, tá? Aí vamos para o verso de número 17 do capítulo 16 de Apocalipse. E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu uma grande voz do templo, do céu, do trono, dizendo: Está feito. E houve vozes e trovões e relâmpagos e um grande terremoto, como nunca tinha havido desde que há homens sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto. Lembra que a gente falou? Vai se abrir o vale do Monte das Oliveiras. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram, e da grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. E toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras do peso de 1 talento. E os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. Tudo isso acontecendo, eles não se arrependem. Houve grande terremoto e pedras do céu caindo, com o peso de 1 talento, que é em torno de 50 quilos. Quer dizer, um saco de cimento caindo na terra, e ninguém se arrepende. O que vai acontecer agora, nessa finalização? A volta de Cristo. É o que irá acontecer. Só que João não fala ainda. Tá vendo? Ele parou aí. Agora nós vamos para o capítulo 17, que ele vai falar justamente a queda do império de Lúcifer, o império do anticristo. O que ele vai falar? Capítulo 17. Porque o império de Lúcifer está no período dos 7 anos aí, né? A gente tem aqui, ó, desde o primeiro arrebatamento, não sei se vai dar para ver, aqui, ó,
3 anos e meio mais 3 anos e meio, são 7 anos. Então agora nós vamos ver como realmente foi o período desse reino do anticristo, que é comparado à Babilônia, e vamos ver realmente o que vai acontecer. Então, capítulo 17 de Apocalipse. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo dizendo: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre as muitas águas. Então está se referindo justamente aos povos, né? E esta grande prostituta, no caso aí, seria uma das partes da besta, que é a parte religiosa, tá? Que leva o povo a pecar contra Deus, que engana, leva para a idolatria, por isso que é considerada uma prostituta. Tudo aquilo que é feitiçaria, tudo aquilo que é idolatria é comparado à prostituição, tá? É o mesmo pecado. Verso de número 2. Com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição, se envolveram nessa religião, se envolveram nesse governo até do anticristo. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta, de cor de escarlate, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. O que ele viu? Ele viu o anticristo, lembra que a gente viu lá, que é as 7 cabeças e os 10 chifres, não é? Que na realidade representa o dragão. Aí a mulher, que possivelmente a gente consegue entender que é a parte religiosa, e a outra besta, que é a parte governamental. Então, quer dizer, a trindade satânica junta aí agora para ser condenada. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro, cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. É o que foi o governo de 7 anos de Lúcifer, né? De toda a imundícia, de tudo aquilo que ele fez de errado nesse período da grande tribulação. E na sua testa estava escrito o nome: Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Quer dizer, aí está justamente o título já do reinado do anticristo. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo eu, maravilhei-me com grande admiração. Olha só. É mistério porque assim, quando o anticristo vai começar a reinar, a igreja também não sabe. Então ainda é um mistério. Grande Babilônia é quando você já começa a imaginar a formação daquele governo como foi na Babilônia. Quando Nabucodonosor montou a Babilônia, ele fechou o cerco para todos os países. Todos estavam devotos, todos deviam favores à Babilônia. Todo mundo preso a essa Babilônia, né? Mãe das prostituições, ou seja, faz com que o povo todo se perca, se abandone a fé, abandone o cristianismo, abandone Cristo e caiam nas lábias do inimigo. E todas as abominações, não é, da terra, tudo aquilo que é errado pertence agora a essa bendita Babilônia. E o João, ele está vendo, ele percebe que esta mulher, ela está manchada, né, embriagada com o sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. Quem são eles? As duas igrejas que ficaram, né? A dos judeus e a igreja de Laodiceia. Então, essas duas testemunhas que ficaram, que morreram, a culpa está agora sobre esta besta, sobre esta Babilônia. E aí João se admira de estar vendo aquilo acontecer, né? De estar vendo todas as pedras preciosas, todas aquelas maravilhas, ele se admira. Aí o anjo disse, e o anjo me disse: Por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que a traz, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. Ele diz: eu vou explicar para você quem é realmente ela, né? Por isso que você não deve se admirar. Vou explicar, o anjo está dizendo para João. A besta que viste foi, e já não é, e há de subir do
abismo. Quem é essa besta? Não é? É justamente o dragão. E a ira e a perdição, e os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Quer dizer, é aquela besta lá atrás, lá desde o começo, né? Quando a gente olha lá em Ezequiel capítulo 18, Isaías capítulo 14, que já começa aquela besta que era, né? Ela chegou a reinar, mas foi. Depois, diz assim, né? A que era, já não é. Né? Que agora acabou o período dela na grande tribulação. Ela já não é mais. Mas que virá, porque no final ainda, lá no milênio, aqui lá no, a gente percebe aqui no milênio, né? No final do milênio, vai voltar de novo. Está se referindo justamente a quem? A Lúcifer, né? O grande dragão. Por quê? Ele já foi, né? Ele já era, que diz aí, né? Que era, ele era do passado. Lá em Ezequiel 28 a gente viu que ele governava a terra, cuidava dos povos aqui, né? Até que caiu o pecado sobre ele e ele se achou melhor do que Deus, que subir, Deus já derrubou. Então, já era. E já não é, porque o período da grande tribulação acabou. Então, esse período que ele estava governando também já foi. Mas que virá. Por quê? Se você observar depois lá no finalzinho do Apocalipse, você vai observar que o dragão, o próprio Lúcifer, vai ser preso e no final do milênio ele vai ser solto. Então ele virá novamente. Então quer dizer, o período da grande tribulação para ele acabou. Já não vai poder fazer mais nada. Mas no final ele vai voltar e vai tentar enganar os povos novamente. Então a profecia está cumprida aí. Aí vamos lá no verso 9. Aqui há sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. Quando se refere a essas cabeças, né, aos 7 montes, alguns levam até a Itália, onde Roma foi fundada sobre 7 montes. Né? Então alguns dizem que possivelmente a Igreja Católica seria a religião, né, desse período. Pode ser, né? Eu falo, a gente não pode descartar nada, mas acontece que quando se fala em 7 montes, também pode se referir a poderio, né? A poder que este tem e onde ele acaba assentando ali para poder governar. Também pode ser. Então, assim, só o tempo vai dizer, tá? Então a gente sabe que vamos imaginar que se for realmente a Roma, né, que está sentado sobre 7 montes, vamos imaginar que essa igreja aceite servir o anticristo, possivelmente. Então aí fica tudo encaixadinho, né? Mas pode não ser, pode ser realmente montes ou poderio ou religiões mundiais, né, que estarão a favor do anticristo, abraçando a causa do anticristo. Verso de número 10. Então são suposições, porque e a gente só vai conseguir completar tudo isso quando acabar, que daí a gente pode ter certeza do que realmente foi. Então agora são só suposições, tá? Verso 10. E são também 7 reis. Então tá vendo como a gente pode considerar também poderio? 5 já caíram, e um existe, e outro ainda não é vindo, e quando vier, também convém que dure um pouco de tempo. E a besta que era, e já não é ela também o 8º, e é do 7, e vai à perdição. Você fala, gente, que coisa absurda. Do que ele está falando? Então vamos entender. Ele está falando justamente de 7 reis, 7 reinos. Então fica mais fácil a gente entender de que quando o poderio de Lúcifer vai se fechar na grande tribulação, são os 7 poderes que ele teve durante todo o período da história. Então, a gente dizer que esse monte é Roma, pode ser também, alguns podem supor. Mas o que a gente pode encaixar justamente é os 7 poderios que ele teve diante da história. Por quê? Olha só. O primeiro, lembra o cântico de Moisés que nós acabamos de ler, lá em Êxodo, capítulo 15, né? Não, Êxodo 15, verso 1, né? Que fala justamente do primeiro reino.
Quem é esse primeiro reino? O Egito, o qual o povo de Israel ficou preso. Então nós temos o primeiro reino, Egito. Segundo, a Síria, quando a Síria começa a dominar e leva uma parte do povo de Israel. Terceiro reino, Babilônia. Então, quer dizer, ele está se referindo aos reinos do passado, né? Babilônia. Depois veio o reino Medo, depois o reino Persa, já são 5 reinos, né? Depois o reino grego, que é da Grécia, né? E o governo romano, que eu, como eu falei para vocês lá no comecinho, que lembra os 10 dedos da estátua, né? Representando ali a mistura de romanos e gregos, né? Lá na estátua de Nabucodonosor, na estátua de ouro que ele tinha visto, tal, peito de ouro, prata, né? Representava o rei, a cabeça, a Babilônia, depois os medo-persa, os gregos, né? Depois o povo romano e tal, e termina no pezinho, terminando com barro e ferro, que é os gregos e romanos. Então, acontece que no final do reino aí de Babilônia, no final do governo do anticristo, ele chega a dizer, ó, e ela também é o 8º, e é do 7. Por quê? Se a gente observar, o último período, né, da história é o povo romano. Nós hoje vivemos a questão romana, como eu já falei, na questão da república, na questão de senados, deputados e tudo mais. Então, o que vai acontecer? Esse anticristo vai surgir no governo possivelmente atual, que pertence à antiga Roma, não é? A antiga Roma, então ela pertence a essa antiga Roma. Então, possivelmente, esse anticristo vai surgir já no nosso período, vamos assim dizendo, que é o período romano, né, que nós estamos vivendo o período romano dentro da nossa república, né, república governamental, que vai ser o governo mundial, pertencente a Roma. E, né, depois que ele entra como governo romano, ele agora, já pertencente ao 7º, ele vai ao 8º, que é justamente o período que ele vai governar durante a grande tribulação. Então, na grande tribulação, um reino também mundial pelo anticristo, que é considerado o 8º, tá? E aí no verso de número 12, eu espero que vocês tenham entendido, tá? Então, o que ele está se referindo? Que são 7 reinos que, desde o Egito até Roma, né, que, vamos lá de novo, Egito, Assíria, Babilônia, Medo, Persa, Grécia e Roma. Já deu 7. E nesse 7, nesse último que é Roma, né, que veio aqui a Roma, o anticristo vai surgir, possivelmente no nosso governo, possivelmente no governo mundial, que pertencente a essa república. E ele vai formar o 8º, que é o reino mundial, no período da grande tribulação, tá? Verso de número 12. E os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão o poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. O que vai acontecer? Lembra que eu falei para vocês que vão ter 10 reinos que vão apoiar o anticristo? E esses 10 reinos vão passar para o anticristo. Eles vão assumir o poder, né? Cada um vai receber o seu país ou o seu reinado e vai passar isso para o anticristo. Aí sim será o 8º reino, que ele vai juntar as nações para ele, tá? E estes têm o mesmo intento, verso de número 13, e entregarão o seu poder à autoridade à besta. Então, quer dizer, vai ser um poder só, um poder mundial. Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com eles, chamados, eleitos e fiéis. Ele está se referindo ao quê? A volta de Cristo agora. Como o anticristo fez aqui o seu 8º reinado, não é? Agora Cristo volta e vai vencer essa besta, vai vencer justamente o Cordeiro, vai vencer o anticristo, vai fechar esse reinado e vai começar o reinado de Cristo, tá? Verso número 15. E disse-me: as águas que viste,
onde se assenta a prostituta são povos e multidões e nações e línguas. Por quê? Governo mundial. Quer dizer, todos estarão submissos a Lúcifer. O mundo todo submisso a Lúcifer através do anticristo. E os 10 chifres que viste na besta são os que aborrecerão a prostituta, e porão desolada e nua, e comerão a sua carne e a queimarão no fogo. Peraí, mas os 10 chifres lá de novo, não é? Que já falava sobre os 10 reis, e agora vai acontecer que eles vão aborrecer justamente a prostituta. Por quê? O que vai acontecer? A gente observou que com o envio das pragas, né, sobre a terra, eles vão se voltar para quem? Para a religião. Fala, ô, você está vendo o que está acontecendo no mar, está acontecendo no rio, não é? O sol está queimando, o mar está se secando, está ocorrendo as situações aí, as chagas que estão ocorrendo nas pessoas. As pessoas vão buscar a religiosidade porque ela fazia prodígio. Só que agora ela não consegue, porque a praga que está vindo vem de Deus e não tem como vencer. O que vai acontecer? As pessoas do governo do anticristo vão se voltar contra a religiosidade e vão acabar destruindo ela. Então, quer dizer, o próprio povo vai se revoltar contra o reinado do anticristo, contra principalmente a parte religiosa. Por isso que diz que vão botar fogo, vão queimá-la, vão comer, né? Vão comer ela, a prostituta, diz aí, né? E comerão a sua carne e a queimarão no fogo. Quer dizer, a religião vai ser totalmente destruída. Ou seja, o império que o Lúcifer criou na religiosidade já caiu por terra. Os reinos que ele tem vai começar a cair, tá? Porque Deus tem posto em seu coração que cumpra o seu intento e tenha uma mesma ideia, e que deem à besta o seu reino até que se cumpram as palavras de Deus. Tudo isso está no controle de Deus. Nada foge do controle de Deus. E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Então, quer dizer, é o grande poder que está reinando sobre a terra, que é o período da grande tribulação, tá? Vamos agora para o capítulo de número 18. Qualquer dúvida, já manda mensagem lá no WhatsApp, a gente vai estar respondendo, tá? Lembrando que as palavrinhas-chave, né? Já vou passar 2 palavras-chave para vocês, que é, primeira palavra-chave, tribulação, segunda palavra-chave, que é Laodiceia. Então, tribulação e Laodiceia. São as 2 palavrinhas-chave aí iniciais, tá bom? Capítulo 18 agora. E depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. Quer dizer, um anjo está descendo e iluminando toda a terra. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu a grande Babilônia. Lembra que os povos se revoltaram com a religiosidade, que não conseguia resolver o problema, e se tornou morada de demônios, e abrigo de todo espírito imundo, e refúgio de toda ave imunda e aborrecível. Então se tornou a calamidade. Essa parte religiosa caiu por terra. Porque todas as nações beberam do vinho da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. Quer dizer, eles se enriqueceram porque estavam tirando dinheiro dentro dessa questão religiosa. Agora caiu, porque agora a religião não consegue resolver a situação no planeta, que é justamente a justiça de Deus. E ouvi outra voz do céu que dizia: saí dela, povo meu, para que não sejas participantes dos seus pecados, para que não incorras nas suas pragas. Peraí, tem gente lá ainda? Tem, vamos ler? Isaías 48, verso 20, vamos ler. Isaías, capítulo... Isaías, capítulo 48, e o verso de número 20. Vamos ler lá. Diz assim:
saí da Babilônia e fugi de entre os caldeus, e anunciai com voz de júbilo, fazei ouvir isso, e levai-o até o fim da terra, e dizei: o Senhor remiu a seu servo Jacó. E Jacó não tinha sede quando o levava pelos desertos, e fez-lhe correr água da rocha, fendendo ele as rochas nas águas manavam delas. Mas os ímpios não têm paz, diz o Senhor. Então quem é que vai sair de Babilônia? Quem é que vai ser resgatado de Babilônia? Jacó, os filhos de Jacó, quem são? Os judeus. Então quer dizer, até os judeus estavam sendo enganados. Aí Deus está dizendo, saí dela. Sair da Babilônia, porque a praga que virá sobre elas não é para pegar vocês. Então, agora, quem ficar vai sofrer as consequências, mas os demais estão saindo para buscar o Senhor, porque agora, no finalização da grande tribulação, Deus vai estar se voltando para o povo de Israel. Tá? Verso de número 5 do capítulo 18 de Apocalipse. Porque já os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Tornai-lhe a dar como ela vos tem dado, e retribuí-lhe em dobro, conforme as suas obras, no cálice em que vos deu de beber. Dai-lhe a ela em dobro. Quando ela se glorificou, em delícias esteve, foi-lhe o outro tanto de tormento e pranto, porque diz em seu coração: estou assentada como rainha, não sou viúva e não verei o pranto. Portanto, num dia virão as suas pragas, a morte, o pranto e a fome, e será queimada no fogo, porque é forte o Senhor Deus que a julga. Lembrou alguma coisa? Lembra lá de Lúcifer no passado, quando ele diz: eu subirei e serei semelhante ao Altíssimo. Agora, na parte religiosa, ele diz: agora sim, eu não sou viúva, não é? Estou assentada no meu trono. Essa é a prostituta, essa é a religião. As pessoas estão se voltando porque ela tinha todo o poder. Ela era uma igreja rica, uma igreja milionária que estava totalmente tranquila. Só que quando a ira de Deus se volta contra ela, não tem mais volta. Por quê? Porque o Senhor Deus é um Deus forte, um Deus que julga. E quando a gente lê esta passagem, me faz nos remeter lá atrás, que lembrando que Deus, Ele é fiel, Ele é justo, Ele é que te guarda, Ele é que te fortalece, Ele é a tua força, Ele é aquilo que realmente te ajuda a vencer as batalhas. Sabe quando você imagina assim que parece não ter solução às situações, parece não se encaixar as coisas da forma que você imagina, parece que todo mundo é injusto contra você? Entregue nas mãos do Senhor. Ele sim é o Senhor forte. Ele sim é aquele que realmente ajuda, é aquele que realmente sustenta, é aquele que realmente te salva. Então, volte-se para Ele e espere nele a sua justiça. Amém? Vamos lá para o verso de número 9. E os reis da terra que se prostituíram com ela e viveram em delícias, a chorarão sobre ela e prantearão quando virem a fumaça do seu incêndio. Estarão de longe pelo temor do seu tormento, dizendo: ai, ai, daquela grande Babilônia, aquela forte cidade, pois numa hora veio o seu juízo. E sobre elas choraram e lamentaram os mercadores da terra, porque ninguém mais compra as suas mercadorias. Fechou o cerco. O poder do anticristo, através da religiosidade, cai por terra. Não tem mais o que fazer. A situação agora, os reis estão vendo e falando: como era bom estar na Babilônia, como era bom que funcionava esse plano do anticristo. Agora já era, só vê a fumaça subindo, porque realmente foi destruída pelo próprio povo, que já não conseguia mais acreditar naquilo que a Babilônia estava fazendo. Ou seja, o anticristo está perdendo o seu poder. Então, nessa raiva, ele vai tentar se voltar contra os judeus. Verso de número 12. Mercadorias de ouro, de prata, de
pedras preciosas, de pérolas, de linho fino, de púrpura e de seda e de escarlata, e toda madeira odorífera, e todo vaso de marfim, todo vaso de madeira preciosíssima, de bronze e de ferro e de mármore, e cinamomo e cardamomo e perfume, mirra, incenso, vinho e azeite, flor de farinha e trigo, cavalgaduras, ovelhas, mercadorias de cavalos e de carros, e de corpos e de almas de homens. Lúcifer e essa religião, não é, vai negociar, além de todas essas coisas, porque ele vai fechar um monopólio, né, de mercadoria, só compra e venda através dele por causa do sinal da besta. Lembra que a gente viu? Tudo está fechado com ele. Só que agora essa organização cai por terra. E até no meio dessas vendas e compras vai ter corpos de homens sendo vendidos. E também alma de homens. Na realidade, quando a gente observa isso, a gente pensa da seguinte forma: possivelmente a venda de almas, na realidade, são os demônios, que poderão ser vendidos para possuírem alguém, ou possuíres um corpo vazio, um corpo sem a alma. Por exemplo, matou-se alguém, um demônio poderia assumir, porque vai ter prodígios nessa época, né? Ele vai poder fazer a ressurreição de algumas pessoas, vamos assim dizer, né? A pessoa morreu, aí entra um demônio e assume o corpo dessa pessoa. A alma da pessoa já foi. É uma hipótese, tá? É um pensamento. Aí alguns colocam os verdadeiros zumbis que estarão trabalhando na Terra, usando o corpo de pessoas, mas possessos totalmente por demônios que estarão usando esse corpo. E esse corpo, logicamente, como não tem mais a vida, né, que pertencia a Deus, que já foi levado, esse corpo vai ser levado e vai estar se deteriorando pelo meio do caminho. É igual aqueles filmes que a gente vê, né, de zumbis andando aí todo torto, tudo porque os demônios vão tomar posse desses corpos. É o que se acredita, tá? É uma suposição, uma coisa que pode realmente acontecer, porque eles vão fazer esse tipo de prodígio, já que estarão vendendo corpos e também almas de homens. A alma dos homens hoje não tem como ser vendida, porque não pertencem a ele. Mas as almas dos demônios do passado, as almas dos corpos dos homens do passado, sim, ele poderá vender para que possam assumir corpos ou fazer trabalhos, né, para atender a população nessa parte religiosa, que será a sua parte de feitiçaria e tudo mais, tá? Verso de número 14. E o fruto do desejo da tua alma foi-se de ti, e todas as coisas gostosas e excelentes se foram de ti, e não mais os acharás. Os mercadores destas coisas, que com elas se enriqueceram, estarão de longe, pelo temor do seu tormento, chorando e lamentando. De longe verão a destruição de Babilônia, e dizendo: ai, ai, daquela grande cidade que estava vestida de linho fino, de púrpura, de escarlata, adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, porque numa hora foram assoladas tantas riquezas. E todo piloto, e todo que navega em naus, e todo marinheiro, e todos que negociam no mar, se puseram de longe. E vendo a fumaça do seu incêndio, clamaram dizendo: que cidade é semelhante a esta grande cidade? E lançaram o pó sobre a cabeça, e clamaram chorando e lamentando, e dizendo: ai, ai, daquela grande cidade, na qual todos os que tinham naus no mar se enriqueceram, em razão da sua opulência, porque numa hora foi assolada. O que aconteceu com o mar? O que aconteceu com o rio? Acabou a vida. Então, quer dizer, eles estavam se enriquecendo, possivelmente levando alimentos para a população. Agora acabou, não tem mais o que fazer. Por isso todo mundo se volta para a religiosidade, todo mundo se volta para essa religião, e ela não consegue mais dar solução para o planeta. Verso 20. Alegra-te sobre ela, ó céus, e vós, santos apóstolos e profetas, porque já Deus julgou a vossa causa quanto a ela. Ou seja, o julgamento de Deus finaliza. Aquilo que fizeram contra os que vieram da grande tribulação, Deus agora cumpriu o seu mandado, Deus cumpriu o seu juízo. E um forte anjo levantou uma pedra como uma grande mó e lançou no mar, dizendo: com igual ímpeto será lançada a Babilônia, aquela grande cidade,
e não será jamais achada. E em ti não se ouvirá mais a voz de arpistas e de músicos e de flauteiros e de trombeteiros, e nenhum artífice de arte alguma se achará mais em ti. E o ruído de mó em ti se não ouvirá mais. E luz de candeia não mais luzirá em ti, e voz de esposo e de esposa não mais se em ti se ouvirá. Porque os teus mercadores eram os grandes da terra, porque todas as nações foram enganadas pelas tuas feitiçarias. E nelas se achou o sangue dos profetas e dos santos, e de todos os que foram mortos na terra. O que está dizendo aí? Como um anjo joga uma mó no mar, assim é a queda de Babilônia. Ela cai e se afunda no seu próprio erro, no seu próprio pecado. Não é? E aí todo mundo está lamentando, todo mundo está chorando, e aí ouve-se a voz dizendo: isso tudo aconteceu por quê? Porque ela matou os profetas, ela matou aqueles que serviam a Deus, que foi no período da grande tribulação. Então essa igreja que sofreu a grande tribulação, que foram mortos, que derramaram o seu sangue, agora Deus fez juízo contra ela, fez juízo contra esse povo, e o reinado do anticristo agora está indo de mal a pior. Capítulo de número 19, diz assim, de Apocalipse: é depois destas coisas ouvi no céu com uma grande voz de uma grande multidão que dizia: Aleluia! Salvação e glória e honra e poder pertencem ao Senhor nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E outra vez disseram: Aleluia! E a fumaça dela sobe para todo o sempre. Está tendo festa no céu, porque a justiça de Deus se cumpriu na terra. Então o que vai acontecer agora? Agora sim, agora se cumpriu a justiça, o Cordeiro agora vai poder participar das bodas. Então vai ter as bodas do Cordeiro. A igreja vai se casar com o Cordeiro. Isso no céu. Na terra está explodindo, está totalmente destruída, totalmente perdida. Babilônia foi sucumbida, mas no céu haverá glória, haverá honra, haverá louvores a Deus. Aleluia! Vamos ler aí a partir do verso de número 4. E os 24 anciãos e os 4 animais, lembra que a gente viu lá no começo do capítulo 4, prostraram-se e adoraram a Deus, assentado no trono, dizendo: Amém, aleluia, o Senhor vingou, o Senhor fez justiça, aleluia. Deixa a justiça Deus fazer, não é? Às vezes tem pessoas que querem fazer justiça com as próprias mãos, querem fazer a justiça da forma que acham que deve ser. Entrega nas mãos do Senhor, é Ele que faz a justiça. E saiu uma voz, verso 5, e saiu uma voz do trono que dizia: Louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos, vós que o temeis, tanto pequenos como grandes. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, como a voz de muitas águas, e como a voz de grandes trovões, que dizia: Aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Aleluia. O que aconteceu? Os 24 anciãos, os 4 animais, né? Estão lá os apóstolos, os profetas do passado, mas os 4 animais, que são os anjos serafins, né? Que cuidam de tudo do planeta, agora, juntamente com a multidão que veio de todos os povos, terras, nações, estão juntos ali agora e estão louvando ao Senhor, porque agora o Senhor reina. Verso 7. Regozijemo-nos, alegremo-nos, demos glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. Agora sim, depois da destruição de Babilônia, agora haverá o casamento no céu. Enquanto no mundo está triste, está envergonhado, está arrebentado, no céu a igreja está glorificando a Deus, porque agora haverá sim as bodas do Cordeiro. E diz o verso 8: E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino,
puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. A igreja agora se veste de vestes brancas. E disse-me: escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Oh, aleluia! As verdadeiras palavras de Deus. Você participar das bodas do Cordeiro, desta ceia, desta festa, não é? Que coisa linda será! O que vai acontecer nesta ceia, não é? Provérbios, capítulo, vamos lá pegar Provérbios 8. Provérbios 8, número 8, Provérbios número 8. Deixa eu ver aqui. Provérbios 8, a partir do verso 1, diz assim, ó: não clama porventura a sabedoria e a inteligência, e não dá a sua voz? No cume das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, ela se coloca, e das bandas das portas da cidade. Entrada da cidade, a entrada das portas, está clamando. Quem está clamando? A sabedoria. Vamos lá para o capítulo 9. A sabedoria já edificou a sua casa, já lavrou as suas 7 colunas, colunas de firmeza, perfeita, não será abalada. Já sacrificou as suas vítimas, que ocorreu no quê? No período da grande tribulação, já sacrificou. Já sacrificou suas vítimas, misturou o seu vinho e já preparou a sua mesa. Enquanto Deus estava fazendo justiça na terra, a mesa já estava sendo preparada. E já deu ordens às suas criadas, já anda convidando desde as alturas da cidade, dizendo: quem é simples, volte-se para aqui. E aos faltos de entendimento diz: vinde, comei do meu pão e bebei do vinho que tenho misturado. Olha só, o que está acontecendo? Agora, a igreja, nas bodas do Cordeiro, participando dessa ceia, recebe a sabedoria dos céus para a sua vida. Tudo aquilo que para nós parecia mistério, tudo aquilo que parecia ser uma incógnita, agora para nós vai começar a iluminar a nossa mente. Vamos comer desta ceia e vamos adquirir sabedoria. Aleluia! Haverá algum outro povo tão sábio como este, que poderá participar destas bodas do Cordeiro? Vamos continuar. Verso de número 10. E lancei-me a seus pés para o adorar. E ele disse-me: olha, não faças tal. Sou teu conservo e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. João, quando vê essa pessoa que está à sua frente, não é? E está dizendo, escreve, né, bem-aventurado, ele vê toda aquela festa, toda aquela alegria, todo aquele céu glorioso. Ele se põe nos pés daquela pessoa para adorar, e ele diz: não faça isso. Adora a Deus, que eu sou apenas conservo teu, eu sou teu irmão, né? Somos irmãos aqui. Quer dizer, esse rapaz que está falando para João também veio já no arrebatamento. Pergunta, vamos filosofar? Quem seria esse? Um dos apóstolos? Um dos profetas? Um da igreja? Ou poderia ser você? Oh, aleluia! Já imaginou você estar lá? Já imaginou você estar nesta glória? Aleluia! Amém? Participe, creia nesta verdade. Creia que você possa subir neste arrebatamento, que você possa ter esta certeza como João teve, ter a certeza de estar ali. Aleluia! Terceira palavrinha-chave, bodas do Cordeiro. Terceira palavra-chave, bodas do Cordeiro. Que bom será, todos podemos participar desta bodas gloriosa na presença do Senhor. Verso de número 11, diz aí: e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, que estava assentado sobre ele, chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Quem é esse? O próprio Senhor Jesus Cristo.
Então, quando fala em cavalo branco, é um cavalo com poder, com força, com ousadia, tá? E os seus olhos eram como chama de fogo, enxerga qualquer coisa. Aleluia. E sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. Quer dizer, ele é o Senhor. Então ele agora está preparado para quê? Para reinar. Já aconteceu as bodas do Cordeiro. Agora o rei se levanta, porque ele vai voltar para a terra para reinar. E vai chamar os seus servos. E diz aí: e estava vestido de uma veste salpicada de sangue. E o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus, o Verbo. Lembram? Lá de João, o Verbo. E seguiram-no os exércitos que há no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Quem está junto dele agora? Somos nós, a igreja, vestida de linho branco, porque ele está vindo para reinar e nós estaremos junto com ele para fazer aqui e agora acontecer o milênio. Aleluia. E da sua boca saiu uma aguda espada, porque tem palavra, para ferir com elas nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar, do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. E nas veste e na sua coxa tem escrito o seu nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Tem muita gente, vou até aproveitar agora o ensejo nesse verso, tem muita gente dizendo o seguinte: que Jesus tem tatuado na perna, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Na realidade, na época dos romanos, eles usavam uma vestimenta como se fosse uma saia, não é? E sobre a coxa descia uma pequena placa de metal que era para proteger a coxa, e lá ele identificava quem realmente ele era. Então, quando fala que está sobre a sua coxa, a veste na sua coxa tem escrito o nome Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, pode não ser escrito na pele ou na carne, e sim apenas um manto ou uma proteção escrito sobre ele quem ele é, como realmente Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Muita gente aproveita e diz: vou fazer uma tatuagem porque Jesus tem tatuagem. Meu irmão, cuidado, porque não é porque ele tem tatuado que você vai estar tatuado também, não é? A gente tem que entender o que realmente a palavra de Deus está nos ensinando, tá? Então, assim, ela mostra a identificação dele, como os romanos também tinham isso. Nas suas coxas tinham a identificação de quem realmente eles eram, principalmente quando eles iam para fazer apresentações, demonstrar quem realmente eles eram dentro do grupo militar, tá? Mas vamos seguir. Então Jesus agora está se preparando para descer para a terra. E viu um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu, dizendo: ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e dos que sobre eles se assentam, e a carne dos homens livres e servos, pequenos e grandes. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e o seu exército. E a besta foi presa. Vamos parar aí. Jesus chamou todos os seus servos, aqueles que participaram das bodas do Cordeiro, já estão preparados, já estão em cavalos brancos, né, que representa a força e poder que virão sobre a terra. Lúcifer vai estar, lembra que a gente falou que ele vai fechar o cerco para Israel. Israel vai clamar ao Senhor, isso está lá em Zacarias. Jesus então virá sobre os céus, que é a volta de Cristo, e quando ele vir para salvar o seu povo, o Lúcifer vai, em vez de atacar Israel, ele vai voltar os seus canhões, vai voltar as suas armas e apontar para os céus, apontar para Jesus e para nós que estamos vindo com ele, a fim de que? Tentar nos destruir. Só que Jesus tem a espada na sua boca e através da sua palavra todos vão se desfazer. E aí tem uma passagem que está lá em Zacarias, que mostra justamente o que realmente vai acontecer nessa situação, não é? Vamos ler aí, que diz assim, ó: e a besta foi presa,
e com ela o falso profeta que diante dela fizeram os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e enxofre. Então Jesus vem e vai prender as bestas. Mas vamos lá para Zacarias, tá? Vamos pegar o livro de Zacarias agora. Zacarias, capítulo de número 14, verso de número 12, diz assim, ó: E esta será a praga com que o Senhor ferirá todos os povos que guerrearam contra Jerusalém. A sua carne será consumida, estando eles de pé, e lhes apodrecerão os olhos nas suas órbitas, e lhes apodrecerá a língua na sua boca. Naquele dia também acontecerá que haverá uma grande perturbação do Senhor entre eles, porque pegará cada um na mão do seu companheiro e alcançar-se-á a mão cada um contra a mão do seu companheiro. E também Judá pelejará em Jerusalém, e se ajuntarão em redor as riquezas de todas as nações, ouro, prata e vestes e grande abundância. O que vai acontecer? Quando Jesus voltar, as armas se voltarem contra Jesus e os seus santos, a sua mensagem, a sua palavra vai atingir, não é, a população que está se voltando contra Jerusalém, e eles vão apodrecer do jeito que estão ali, vai cair os olhos seus, a sua língua apodrecerá, o corpo vai se desfazer. Por isso que Deus está convidando todas as aves de rapina para fazer a grande limpeza em Jerusalém, porque todos esses vão morrer. Aí agora, quando Jesus pisar sobre a terra, aí ele vai reinar. Aí vai ser preso a besta, que foi presa aí no verso 20, né? E com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais, que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre. Agora sim, o inferno foi criado, não é? O inferno agora aparece, vai ser lançado as duas bestas, o falso profeta e a besta que cuidava da parte governamental. As duas vão ser lançadas no lago de fogo, já vão começar a queimar. E diz aí, ó: E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava assentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram de suas carnes, porque na sua palavra os seus corpos se desfizeram. Mas lembra que ficou um? Foi só dois, caíram da trindade satânica, só dois. Quem está faltando? Satanás, Lúcifer. Ele vai ser agora, a partir do capítulo 20, vai ser amarrado por 1000 anos. Enquanto ele ficar amarrado, Jesus vai reinar sobre a terra. Deu para entender até aí? Tranquilo? Jesus volta com os seus aqui no final já da grande tribulação. Quando ele volta, ele faz guerra contra o povo que ali está, se desfazem, as aves do céu vão fartar-se da carne deles. Lúcifer vai ser preso, as duas bestas que o ajudavam vão ser lançados já no lago de fogo, e finaliza esse período aí. Vai começar agora o milênio, que ficará agora para a próxima aula. E como finalização aí, da última palavra-chave, vocês podem escrever a volta de Cristo. A última palavra-chave, a volta de Cristo, ok? Então, assim nós finalizamos agora o capítulo 19. Próxima aula a gente já parte do capítulo de número 20 de Apocalipse. Qualquer dúvida, manda mensagem lá no WhatsApp. A gente estará respondendo na medida do possível, né? Conversando com os irmãos e vendo se tiver alguma dúvida, ok? Deus abençoe os irmãos, espero ter explicado de uma forma que os irmãos compreendam e a gente possa entender realmente tudo aquilo que vai acontecer no futuro. Amém? Então, que Deus abençoe cada um dos irmãos, que Deus ajude, que nos fortaleça, que logo, logo tudo isso acabe,
né? E a gente possa realmente voltar à sala de aula e estar juntos aí novamente. Amém? Deus abençoe os irmãos e até a próxima aula, se Deus assim permitir. Amém?